Então, antes de eu começar essa história, eu gostaria de te dizer uma coisa. Eu não trouxe avivamento para Lewis. Entristece meu coração toda vez que eu leio um artigo, o homem que trouxe o avivamento para Lewis, ou aviso nas placas das igrejas, venham e ouçam um homem que trouxe o avivamento para Lewis. Meu querido povo, isso não é verdade. Eu não carrego o avivamento comigo no meu bolso. O avivamento rompeu em Lewis antes de eu ter chegado naquela ilha. Agora você pode me perguntar, o que é avivamento? O que você quer dizer com avivamento? Cada um fala alguma coisa sobre avivamento. Então você ouve as pessoas dizendo: você está indo por um culto de avivamento? Você está indo por uma missão de avivamento? E por aí em diante. Existe diferença gigante de uma cruzada ou um esforço evangelístico por um avivamento. Um esforço evangelístico, por mais que isso seja especial, isso não é avivamento. Mas num avivamento, a comunidade de repente fica consciente do mover de Deus. E isso começa entre o próprio povo. De modo que em questão de horas, não de dias, questão de horas, as igrejas ficam lotadas. Não há nenhuma informação sobre um culto especial, mas algo acontece que move mulheres e homens para irem à casa de Deus. E você achará em poucas horas uma igreja de joelhos dobrados, clamando a Deus por misericórdia. E o mais recente avivamento de Lewis foi isso que aconteceu. Agora, como isso aconteceu? Esta para mim é uma história muito interessante que eu quero contar. Uma mulher idosa, com 84 anos e cega, teve uma visão. Durante essa visão, ela via a igreja de seus pais lotada de jovens. E ela viu um ministro que ela não conhecia no púlpito. Então ela chamou o ministro da igreja e contou a sua visão. Esse ministro era um homem temente a Deus, um homem que ansiava por ver Deus se movendo. Ele havia tentado tantas coisas, mas nenhum jovem, nenhum adolescente se interessava em ficar na igreja. Bem, essa querida senhora o encontrou, contou a sua visão e disse: tenho certeza, Sr. McQuay, que você está desejando ver Deus trabalhar aqui. Que tal reunir seus obreiros e sugerir a eles que passem 2 noites por semana esperando por Deus em oração? Sr. Mac, você já tentou missões, já tentou trazer evangelistas? Sr. Mac, você já tentou trazer Deus? Meus amigos, essa é uma velhinha incrível. Então o ministro daquele local humildemente a obedeceu. E não só os obreiros, mas aquela senhora começaram a orar constantemente. E eu quero mencionar que eles já tinham uma promessa de Deus. E a palavra era essa: pois eu derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Isaías 44:3. Essa é a promessa de Deus. E em suas orações, eles diziam repetidas vezes: Deus, você é um Deus que sustenta a sua aliança e você é fiel aos seus compromissos. As orações e os encontros continuaram por vários meses, até que numa noite, uma coisa muito notável aconteceu. De repente, um jovem se levantou e leu parte do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor. Ele então fechou a sua Bíblia e, olhando para os ministros e para os outros homens que estavam ali ajoelhados, e disse isso: parece que para mim que isso tudo é uma falsidade. Ficar orando como estamos orando, ficar esperando como estamos esperando, se nós mesmos não estamos posicionados corretamente diante de Deus.
Ah, meus queridos irmãos, vamos levar isso a sério. Ele começou a orar, perguntando para Deus: Deus, minhas mãos estão limpas? Meu coração está puro? Esse querido homem não foi adiante. Ele caiu de joelhos e depois se deitou de bruços. E em questão de minutos, os 3 anciões entraram em êxtase. E no momento em que aconteceu aquilo no celeiro, um poder foi liberado em Bravas, que os chacoalhou a ilha de Lios. Eu disse: chacoalhou Lios. Deus desceu. Quando Deus desceu, de repente, homens e mulheres por toda a região foram tomados pelo temor de Deus. Deus desceu. E o Espírito Santo começou a se mover entre as pessoas. E o ministro, escrevendo na manhã seguinte sobre o que tinha acontecido, disse: você encontrava Deus nos campos, você encontrava Deus nas plantações, você encontrava Deus nas casas. Deus parecia estar por toda parte. O que era isso? Avivamento? Sim, avivamento. Não era um esforço especial, não era nada organizado com base no esforço humano. As pessoas estavam se reunindo em grupos e começavam a falar sobre essa estranha consciência de Deus que invadia a comunidade. E em questão de dias, eu recebi uma carta me convidando a visitar essa ilha. E em 10 dias eu estava em Lios, pregando em uma igreja para uma plateia de 300 pessoas. Eu diria que aquela noite foi um bom culto, um maravilhoso senso de Deus, algo que eu não experimentava desde o mover de 1921. Mas nada realmente impactante aconteceu. No final do culto eu pronunciei a bênção, e quando eu estava andando pelo corredor, um jovem veio até mim e disse: nada aconteceu hoje à noite, mas Deus está pairando sobre nós. Ele está pairando sobre nós e vai romper a qualquer momento. Para ser perfeitamente honesto, eu não senti nada. Mas você vê que havia ali um homem muito mais perto de Deus do que eu estava. Ele conhecia os segredos. Todos estavam andando pelo corredor e as pessoas já estavam saindo, e ficou só eu e aquele jovem. E ele levantou as suas mãos para os céus e começou a orar. Deus, você fez uma promessa que derramaria água sobre o sedento e inundaria a terra seca, e você não está fazendo. E ele orou e orou novamente, até que caiu novamente no chão em um êxtase. E ele está caído lá, e eu estou parado ao lado dele por cerca de uns 5 minutos. E então abriram as portas novamente da igreja, e um obreiro entrou e me disse: Senhor Campbell, algo maravilhoso aconteceu, o avivamento rompeu. Você poderia vir à porta e ver a multidão que está aqui. 11 horas da noite, anote aí, 11 horas. Eu fui até a porta e devia haver uma multidão entre 600 a 700 pessoas reunidas em volta da igreja. Este homem querido ficou parado ali na porta e sugeriu que cantássemos uma canção. Então eles começaram a entoar o Salmo 126. Quando Deus deu fim ao cativeiro de Sião, como homens que sonhávamos éramos nós. Então cheia de risos estava a nossa boca e a nossa língua com novas canções.
Eles cantaram, cantaram e cantaram. E no meio eu podia ouvir o clamor dos arrependidos. Eu podia ouvir homens clamando a Deus por misericórdia. E me virei para o ancião e disse: acho que é melhor a gente abrir as portas de novo e deixá-los entrar. E faltando 15 minutos para meia-noite, em questão de minutos, a igreja estava lotada. Agora, de onde essas pessoas vieram? Como elas sabiam que havia uma reunião em andamento na igreja? Bem, eu não sei dizer, mas eu sei disso, que daquele bairro, dos bairros vizinhos, as pessoas vieram. Se você perguntasse a algum deles o que foi que trouxe você até aqui, eles não saberiam responder. Só que eles foram movidos por um poder que eles mesmos não podiam explicar. E esse poder fazia com que eles caíssem em si e vissem que eram pecadores, merecedores do inferno. E naquela região, naquele mesmo instante, havia um baile em andamento. E quando aquele jovem orava no corredor, o poder de Deus se moveu naquele baile. E mais de 100 jovens fugiram do baile como quem foge de uma praga. E foram todos desesperados para a igreja. E eu precisei me esforçar para chegar ao púlpito, porque o caminho estava bloqueado pelos jovens que estavam no baile. Quando eu cheguei ao púlpito, eu encontrei uma jovem no chão, estirada, gritando: existe misericórdia para mim? Existe misericórdia para mim? Existe misericórdia para mim? Deus estava trabalhando, e a visão daquela velhinha de 84 anos estava acontecendo. Agora era real, uma igreja cheia de jovens. Bem, essa reunião continuou até as 4 horas da manhã. Quando eu estava saindo da igreja, um jovem veio até mim. Ele não era cristão, mas um jovem que temia Deus. Ele me falou o seguinte: Sr. Campbell, tem várias pessoas na delegacia e alguns deles estão de joelhos, e eu não consigo entender isso. Essas pessoas não estavam na igreja, mas elas estavam numa vila vizinha, cerca de 9 quilômetros de distância. Eles foram tão tocados por Deus que foram buscar a Deus numa delegacia, porque nessa delegacia tinha um policial nascido de novo, temente a Deus. E esse jovem que me contou isso me implorou para que eu fosse com ele até a delegacia. E eu nunca vou me esquecer o que os meus ouvidos ouviram e que os meus olhos viram naquela manhã. Os jovens estavam ajoelhados na beira da rua. Um deles ainda sob influência de bebida, e a sua velha mãe estava ajoelhada do lado dele, dizendo: oh, Willie, você finalmente está vindo. Willie, você finalmente está vindo. E o Willie hoje é ministro de uma igreja. Do grupo de jovens que procuravam o Senhor naquela noite, 9 deles são ministros na igreja. Deus moveu. Meu povo querido, isso é avivamento, isso é Deus trabalhando. E eu tomo coragem para dizer: essa é a necessidade gritante da igreja cristã de hoje. Mas não por esse esforço ou por aquele esforço, não com base no empenho humano, mas pela manifestação de Deus, que move pecadores ao arrependimento, que move pecadores a clamar por misericórdia, antes mesmo deles chegarem perto de um local de adoração. Meu querido povo, foi assim que tudo começou lá. Foi assim que tudo começou. Depois passou dos limites daquele bairro para bairros vizinhos. Agora estamos marcando reuniões durante o dia, durante a noite. Eu me lembro de uma vez que em 24 horas fizemos 8 cultos.
em todos os lugares, em lugares abertos, em lugares fechados, e onde homens costumavam se bebedar. Nesta noite eles estavam ficando sóbrios, e muitos deles eram salvos. Nós íamos com eles até a praia, e lá cantávamos as canções de Sião, até as 2 horas da manhã. E então depois eles voltavam sóbrios para suas casas. Ah, meu povo, isso é Deus trabalhando, isso é Deus trabalhando, isso é avivamento. Eu me lembro de uma noite em que um homem me procurou e disse: seria possível você visitar a nossa igreja? Bem, eu disse: tudo depende de quando poderia ser essa visita. Eu acho que seria possível eu ir se fosse entre 1 e 2 horas da manhã. Então ficou decidido que eu deveria ir lá 1 hora da manhã. Quando foi às 1h30 eu cheguei lá. Então encontrei uma das maiores igrejas de Lewes à 1h30 da manhã, lotada, com a mesma quantidade de pessoas do lado de fora. Então eu preguei lá por cerca de 1 hora. E quando eu deixei a igreja, centenas de pessoas estavam clamando a Deus. Eu disse: centenas de pessoas estavam clamando a Deus por misericórdia. E quando eu saí, outro jovem veio ao meu encontro e disse: Sr. Campbell, deve haver entre 300 a 500 pessoas em um campo aqui embaixo. E os anciões estão se perguntando se você poderia ir lá dar uma palavra. Daí eu fui e encontrei essa multidão. Foi fácil pregar para eles, porque o Espírito de Deus pairava sobre nós, o Espírito de Deus se movendo. Eu vi um homem estirado no chão. Ele estava com uma angústia na alma, uma angústia terrível. Então, 4 meninas, eu diria com cerca de 16 anos de idade, elas se aproximaram e se ajoelharam do lado dele. Eu vi uma delas dizendo: ouça, o Jesus que nos salvou na noite passada pode te salvar agora. E esse homem foi salvo através daquelas 4 moças que oraram por ele. Meu povo querido, isso é avivamento, isso é Deus trabalhando. E esse avivamento não parou em Lewes, ele continuou se espalhando em outras regiões. Os atos dos apóstolos estavam se repetindo novamente. Certa vez, por volta da meia-noite, nós estávamos numa casa. A situação era difícil, era um ambiente amargo, estava sendo ensinado algo errado, estava sendo ensinado um erro. Mas de repente um homem se levantou e começou a orar: Deus, você sabe que a sua honra está em jogo, você sabe que fez uma promessa e ela não está acontecendo. Agora, há 5 ministros aqui junto com o Sr. Campbell. Eu não sei o que se passa no coração deles, nem dentro do coração do Sr. Campbell, mas uma coisa eu sei, e é sobre o meu pobre coração. Eu acho que posso dizer: eu estou com sede, eu estou com sede da manifestação do seu poder. Então a 1h45 da manhã, ele se levantou e disse isso: Deus, baseado na sua promessa de derramar água sobre os sedentos, agora eu assumo o risco e desafio a cumprir o seu compromisso de aliança. Quando aquele homem disse isso, a casa do fazendeiro tremeu como uma folha, os pratos se balançaram. E quando John Smith havia acabado de orar, eu vi toda a comunidade avivada, toda a comunidade avivada. E um gracioso mover rompeu, e esse foi um dos poderosos moveres no meio dessa visitação graciosa. Você sabe que a casa de bebidas fechou aquela noite e nunca mais foi aberta desde então.
Os homens que costumavam a beber lá, agora estão orando em nossas reuniões de oração. E um deles agora é ministro na Arábia Saudita. Eu poderia continuar. Foi assim que mais um movimento começou. Convicção, angústia de alma. 14 jovens em pé em um salão discutiam entre si qual quantidade de cerveja que eles deveriam levar para o baile daquela sexta-feira. De repente, um deles vira para o outro e diz: gente, vamos aumentar a quantidade de cerveja, porque acredito que esta seja a última vez que a cerveja irá chegar nesse bairro. E outro jovem irritado disse: você está sugerindo que esse avivamento vai chegar até esse bairro profano? Aquele jovem respondeu: eu não posso dizer o que vai acontecer ou o que está por vir, mas algo está acontecendo comigo. E foi tudo o que ele disse. Mas escutem, meus queridos, 14 jovens caíram de joelhos em frente ao salão do bairro e lá ficaram caídos por mais de 1 hora e todos foram salvos. E 11 deles são obreiros daquela igreja hoje. Essa é apenas uma comunidade. Depois desse gracioso mover, você não conseguia encontrar sequer uma alma que não tivesse salva no bairro. Meu povo querido, vocês entenderam o que significa avivamento? Você tem uma noção do que significa ver Deus trabalhando? O Deus de milagres, o soberano, o sobrenatural, se movendo no meio dos homens e trazendo centenas ao seu reino. Que possamos vê-lo, que possamos vê-lo, Deus trabalhando. Isso é avivamento. Isso é avivamento.